Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E hoje estamos com Isaac Ronda, que é presidente do Grêmio Estudantil da ETEC Albert Einstein. E diretor da Zona Norte da UMES. Seja muito muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Tudo bom? Obrigado pelo espaço. Assim, é muito importante a gente ter espaço como esse para falar sobre o que está acontecendo na nossa ETEC, que assim é um absurdo que tem acontecido ultimamente. E é muito importante até a gente ter alunas tendo esse espaço, assim, conquistando esse espaço na mídia e a gente ter também esse espaço de poder falar abertamente, assim, sem estar, como por exemplo, sendo como professores são censurados pelo Centro Paula Souza. Então, a gente viu que a ETEC Albert Einstein saiu na mídia, na Globo, há 2 semanas atrás, por causa do descaso com a educação, com a estrutura da escola. Então, eu queria te perguntar como você e os integrantes do Grêmio Estudantil perceberam que vocês precisavam tomar essa decisão de autoridade com a mídia para que pudessem mudar a estrutura da E escola. como que foi todo o processo? Sim, o problema da escola, ele não é de hoje, não é de ontem, não é do começo desse ano. O problema da escola é bem antigo. Mas assim, a gente sempre tentou trabalhar junto com a direção de ver, cobrando o que está acontecendo, como é que vai ser feita a melhoria. A gente sempre cobrou nesse sentido de, pô, vamos melhorar tal coisa. Como, por exemplo, ano passado, muitas salas não pegavam ventilador. Pelo menos hoje em dia, uma sala tem um ventilador por sala e tal. E assim, o problema não era diferente. A da goteira da escola foi algo que, assim, estourou muito esse ano. A gente recebeu vídeos de denúncias de próprios funcionários da escola. Então, a gente conversou com o João sobre esses vídeos, conversou sobre o problema que estava acontecendo. A gente falou, pô, João, a gente sabe que, assim, esse problema ele existe há um bom tempo na escola e a gente sabe que a única solução aqui é trocar completamente o telhado. A gente entende que a única solução naquele momento é fazer uma reforma, assim, gigantesca naquela escola. Porque a gente tinha sala com buraco no chão, a gente tinha sala que, quando chove, os alunos são impedidos de ter aula. Impedidos de ter aula, inclusive, do curso técnico, como acontece com eletrônica. Um dos laboratórios, que é uma das matérias mais importantes do curso de eletrônica, ele alaga, e aí, assim, não tem como a gente ter aula lá dentro. E assim, o João conversou com a gente, falou que ia levar tudo isso para o Centro Paula Souza. Isso realmente foi feito, a gente conversou com ele e ele levou, e o Centro Paula Souza deu uma instrução completamente incorreta, que era utilizar dinheiro de outro lugar, uma verba que era destinada para outra coisa, utilizada para a reforma na escola. Isso é desvio de verba, não podia acontecer. E assim, ele deu uma data pra gente de como seria, de quando seriam essas resoluções. E a gente começou a seguir essa data. A gente continuou os trabalhos no Einstein, a gente continuou, assim, sempre de olho, juntando vídeo. O pessoal, por exemplo, teve um dia que a gente acordou chegou na escola sem água. Os bebedouros não soltavam água pra gente, não tinha água potável na escola. A solução, inclusive, era o professor falar assim, poxa, eu vou ali pegar um pouco de água pra você na sala dos professores que é por galão. Só que um galão não dá pra escola toda. Uhum. E assim, a gente pedia para gravar vídeo, a gente pedia para o pessoal, quando vesse isso, principalmente o pessoal da noite, quando vesse isso, gravasse pra gente e mostrasse o que estava acontecendo. Pra gente juntar esse material. Foi um material que, assim, a gente não juntou de um dia para o outro, a gente foi juntando durante esse tempo, esperando com que os problemas fossem resolvidos dentro dessa data. Passou 2 dias da data, a gente falou, poxa, a gente tem que começar a denunciar. E assim como a UMES sempre esteve presente, a UMES é uma entidade que, assim, ela sempre está presente na vida do aluno e na ETEC Albert Einstein não foi diferente. A UMES querendo ou não, quem formou o Grêmio na ETEC Albert Einstein. Uhum. E a gente falou assim, a gente tem que utilizar o que a gente pode, que é, vamos pegar aqui a UMES que tem, assim, um alcance gigantesco para toda São Paulo e vamos denunciar isso ativamente, mostrar o que está acontecendo na nossa ETEC para todas as escolas. E não é algo necessariamente do Einstein, é algo das ETECs, assim, é algo que é um descaso que vem em todas as ETECs. Na Getúlio Vargas, por exemplo, ela também já apareceu na mídia e nada foi feito. E O assim, pessoal parece que esconde, né? Que sim, não quer o mostrar. que acontece são medidas paliativas. A gente teve agora, depois da aparição na mídia, a gente teve agora a pintura dos laboratórios. Mas a pintura dos laboratórios foi paliativa total. Porque o mesmo laboratório que mofa com a pintura por causa de uma infiltração, a infiltração não foi resolvida. A pintura vai mofar de novo. Gente, eu não entendi. Eu cheguei lá, tava tudo pintado, mas, gente, não vai adiantar nada. O cheiro de Uhum. mofo continua na sala.
Os Só ar-condicionados. é, Tem 2 laboratórios com ar-condicionado, os ar-condicionados fica ficam pingando. pingando, então não Não adianta. adianta nada. O que eles têm que realmente mudar, eles não mudam. Tipo, em vez de gastar dinheiro com pintura, por que que não pega um pouco desse dinheiro que gastou, junta um pouco mais e faz a infiltração, né? Sim, então, problemas de filtração, mofo, no Einstein são muito presentes. E a gente está começando a lidar com problemas até maiores. A gente está começando a lidar com problemas do banheiro, o esgoto do Einstein, o saneamento básico do Einstein não está funcionando. Os banheiros de baixo estão fechados. Uhum. Os banheiros lá de baixo estão fechados. E muitas vezes fecham de cima para lavar, o aluno não tem onde utilizar o banheiro. Tem que pedir para o segurança ir lá na quadra para utilizar o banheiro que é mais distante, é mais remoto. E assim, o aluno está perdendo tempo de aula. O aluno está perdendo aula porque não pode usar o laboratório porque está alagado. Não tá tendo a educação que a escola promete. Sim, e o Einstein sempre foi visto como escola modelo, poxa. Aham. A gente sempre está figurando aí entre as 10 melhores escolas públicas de São Paulo. E assim, as 10 melhores escolas públicas de São Paulo ter que passar por uma situação dessas é complicado. Nenhuma escola merece passar por uma situação dessas. Mas quando você entra na ETEC, você é vendido como aluno modelo. Você é vendido como o orgulho do Estado. Entendeu? A gente vê quando os professores, sem ser professor de tech, fala, sou da tech, eles ficam todos felizes, né? Aí a gente pensa, nossa, mas você tá todo feliz, mas você não sabe o que eu, aluna da ETEC, realmente passo. Por exemplo, a gente da ETEC Albert Einstein. O descaso que o governo faz com a gente e com os funcionários, né? Sim. Assim, e voltando assim a falar sobre o que acontece dentro do Einstein, principalmente como a gente se uniu com as forças da UMES e tudo mais, a gente pensou assim, não dá mais, a gente já passou a data limite, vamos começar agora a parte de denúncia. E calhou no dia, inclusive, que era a data limite do que foi dada pra gente teve o fechamento da ETEC para as aulas remotas. Assim, é uma vergonha. A gente tá em 2025, já passou bastante da pandemia, a gente superou, todo mundo passou por essa fase difícil. A gente viu na pandemia que, embora seja a única solução plausível, é muito ruim. O nível de ensino não é o mesmo. A relação aluno e professor online não é a mesma. Uhum. A gente não se sente até à vontade de perguntar. A gente tem professores, inclusive, que não têm o conhecimento para mexer com a tecnologia, entendeu? Exatamente. A gente tem professores, inclusive, que não têm essa instrução de como lidar com a tecnologia. E a gente aprende menos, a gente aprende de uma forma mais sucateada. E assim, a gente falou, poxa, não existe isso. Não existe um mundo que aula online no ETEC em 2025 é aceitável. E foi todas as ETECs, né? Assim, todas as ETECs foram propostas a parar, mas a maioria parou. A maioria, principalmente, a gente tem aqui o exemplo da Getúlio Vargas, que falei antes. As ETECs na Zona Leste também foram muito afetadas por isso. E assim, foi algo que a gente viu, Calil, não, agora é hora de denunciar fortemente. A gente tem aqui o exemplo que é inegável, não tem como maquiar. Não tem como maquiar que não está acontecendo, é inexplicável, não tem como maquiar Como que não suportar, né? está acontecendo. A gente está vendo, poxa, não está tendo aula por quê? Porque a gente não tem climatização nas salas. A gente não tem como colocar alunos em sala que tem para ter aula. A gente tem menos salas que tem que ter como ter aula do que cursos abertos. A gente de eletrônica, por exemplo, eu faço curso de eletrônica e eu tive que fazer em um período de uma semana eu tive aula em 3 salas diferentes. Nossa. Foram as salas do mezanino, alagou as salas do mezanino, a gente foi para uma sala que estava sendo utilizada como depósito de limpeza. Uma Meu vergonha Deus. isso. Uma sala que estava sendo Uma utilizada como vergonha. depósito de limpeza. Que horror. A gente teve aula nessa sala, enquanto procurava uma sala e acharam aquela sala lá em cima pra gente, que é uma sala que, assim, ela é uma sala que o piso dela é totalmente de madeira e é oco. Embaixo tem outra sala que é usada de almoxarifado. E essa sala, inclusive, ano passado, passou por uma reforma em uma parte do piso, porque o piso cedeu. O piso cedeu, o pé do aluno afundou no piso e ficou aquele buraco até o final do ano, quando nas férias o pessoal decidiu. Nas férias eles decidiram Sim, arrumar. nas férias. Mas continuou mantendo aula dentro daquela. Continuou tendo Sim, aula? a gente teve aula o Com o ano perigo passado de alguém inteiro. cair ali dentro Sim, e a instrução era só machucar. não pisa. E só trocaram a parte do piso que tinha caído e o resto Sim, do a gente piso vê não ali uma trocaram. remenda, bem óbvio ali, uma remenda. E a gente
fez o vídeo, a gente começou a se organizar para fazer o vídeo no dia mesmo. A gente ficou sabendo das aulas online na segunda-feira, na terça-feira a gente falou, a gente tem todo mundo amanhã, o Grêmio Estudantil tem que estar presente amanhã. Sim. E a gente foi, se organizou, fizemos ali algo que o pessoal pensa assim, poxa, foi pensado, foi muito bem roteirizado, pelo alcance que teve, pela qualidade do vídeo que teve. Exatamente. A gente chegou a alcançar mais de 130 mil pessoas no perfil do Grêmio. Foi algo assim gigantesco, histórico, tanto para o Grêmio, tanto para a escola, tanto para a educação de São Paulo, assim. E a gente foi, se organizou, e esse vídeo, ele é uma realidade do Einstein que a gente viu, a gente só contou o que a gente estava vendo. E tava sendo escondido. Sim, Exato. a gente contou o que estava vendo. Não era algo planejado, assim, o roteiro daquele vídeo, ele foi criado, inclusive, com as falas do que os alunos pensavam na escola. Eu acho que muitas vezes a gestão escolar quer esconder para não sair daquele pódio de entre as 10 melhores escolas de São ETECs. Paulo. E eu lembro que ano passado a gente meio que era forçado, obrigado a votar na nossa ETEC como a melhor Eu lembro que ETEC. veio um professor falando, olha, vocês têm que falar. Não, ele não falou que vocês têm que falar, ele falou, mas a ETEC é muito boa, imagina vocês entram num emprego que tá lá a ETEC e Para você ter como no seu currículo que você estudou numa ETEC. muito boa e não que estudou numa ETEC ruim, né? Porque a gente vê por cima, escola técnica, todo mundo enxerga como uma coisa ótima, mas ninguém sabe Exato. realmente o que O que acontece lá passa dentro. por... Sim, como vocês disseram, esse ponto é muito importante. A gente busca sempre no final do ano, o João, inclusive, ano passado, correu adoidado atrás disso. São o pessoal se inscrever para os cursos do vestibulinho. Porque sem demanda, o curso fecha. Eletrônica não tem um segundo ano porque fechou. Reabriu esse ano porque a gente conseguiu fechar 40 alunos. A gente fechou 42 alunos. E a minha safra, por exemplo, que é a de 2023, o pessoal que entrou em 2023 na eletrônica se inscreveu, passou na ETEC. Porque não tinha alunos suficiente. A sala começou com 38 alunos. Nossa, 38. 38. E como é que eles querem que os alunos se inscrevam, sendo que não tem como ter aula por causa disso? Você teve que ter em uma semana, três salas de aula diferentes. diferentes. Exatamente. Porque quem tá de fora não sabe dessas coisas. Tipo, como por exemplo, a gente sempre falou aqui no podcast que a gente entrou na ETEC com uma alta expectativa. Nossa, minha expectativa E agora, assim, esse ano passado, a gente não percebia nenhum desses tipos de descaso na nossa educação, na nossa estrutura, só um pouco. Só que agora, esse ano, com a mudança de clima, com as salas muito quentes ou alagamento, a gente começou a perceber e agora a gente do Grêmio a tendência é só piorar, né? Lutando contra isso. Cai e a gente tá lá. Sim, assim, isso da expectativa de como o aluno entra na ETEC com os olhos brilhando, porque se você for no primeiro dia de aula, você vê que os alunos entram ali com os olhos brilhando. Uhum. Você vê que todo mundo ali tá ali, querendo muito estar ali. Nossa, como eu tô feliz por estar aqui. E assim, eu vim de Guarulhos com a esperança que aquilo que foi passado para mim na minha escola estadual, que era faz ETEC, faz o vestibulinho, estuda para fazer o vestibulinho. E eu morava numa área muito remota de Guarulhos, eu morava no Pimentas, muito conhecido por ser bastante longe da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E assim, eu fui para ETEC no primeiro dia, 2 horas e meia de translato. Acordei muito cedo, acordei 3 da manhã de animação mesmo, assim, de estar na ETEC. Primeiro dia, sempre assim, muito animado de estar indo para a escola. E com o tempo, você vai se desgastando. Porque você vai vendo o que está acontecendo. Você vê no primeiro dia, não tem aquele começo de ano não tem tanta chuva. Aí daqui a pouco começa a chover. Aí você fala assim, poxa, piscina do Einstein. Como é que funciona isso? É a quadra. Piscina do Einstein é a quadra, porque a quadra, quando chove, ela passa 5 dias assim com água, que não tem um escoamento correto. Porque a telha da quadra é furada. A gente não tem como ter educação física. Atrapalhando novamente mais uma aula, né? Sim. E a gente viu que essa semana teve a manifestação da UMES contra todo esse descaso com a nossa educação. Só que no dia seguinte a gente chegou na escola e a escola estava novamente sem luz e alagada. E isso um dia depois da manifestação por causa do descaso. O que vocês acharam de tudo isso? Tipo, o pessoal do Grêmio, o pessoal da UMES, porque eu imagino que tenha chegado lá, né, toda essa informação da nossa escola. A gente tá brincando bastante quando a gente tem esse contato com o pessoal da UMES de mandar assim, porque a gente fala assim, poxa, a gente tá aparecendo mais na página do que vocês. Porque é todo dia uma sala alagada. É todo dia algo como o que aconteceu. Os vídeos são revoltantes. A gente fez um dia antes uma manifestação sobre a questão dos juros
e que levava, assim, em caso do pessoal tá lá pela revolta do que tá acontecendo. A gente não tem dinheiro para gastar com educação, a gente não Eles tem não dinheiro. investem o tanto que tem que investir na educação, eles se preocupam com outras coisas. Sim, a gente gasta 1 trilhão no Brasil. Ano passado a gente gastou 1 trilhão com juros para banqueiro que não produz nada no Brasil. A gente gastou 5 vezes menos, quase 5 vezes menos, com educação no Brasil. Quase 5 vezes menos o orçamento. 1 trilhão a gente reforma a educação no Brasil inteira, gente. Com certeza. E assim, a gente não tem como ver isso de até uma forma cômica. De a gente fazer uma No manifestação dia seguinte. que leva 94 alunos de uma escola. Para você ver como que o Einstein anda muito engajado. 94 alunos foram à rua do Einstein Exato. para lutar por esse direito de ter uma educação melhor, de ter uma verba investida. E assim, essa questão da verba é algo que a gente bate na tecla novamente, é algo muito antigo. Ano passado, quarta-feira, tinha a CCJ, que estava votando na Lesp, para cortar mais da educação. 10% da educação. Cortar. Passou. Foi um projeto que passou. Cortaram 10% da educação. A gente estava junto ali com a Lesp, junto com a UME, junto com a Lesp, junto com o Grêmio Estudantil. A gente toda quarta-feira estava indo depois da aula para as sessões da CCJ, mostrando que o aluno não estava satisfeito com aquilo. O aluno não queria corte, o aluno queria mais investimento. Exatamente. O aluno queria mais verba. Com aquele pouco que não tava dando, eles querem cortar mais ainda. Eu acho incrível, né? Que as pessoas que sempre meio que, como é que eu posso dizer? Não indicam, sugerem isso, são as que nunca tiveram dentro, nunca colocaram um pé dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola pública. Nunca passaram um dia pra ver como Exato. realmente é e, tipo, não tem que cortar E 10%. quando sabem, ficam não tem que cortar indignados. nenhum por cento, porque a Tem gente que mais aumentar, precisa né? colocar do que tirar. Exatamente. A gente tinha, assim, um grupo de deputados, é claro que vem isso. A gente não pode falar, não pode generalizar que todo mundo ali estava a favor de cortar. Mas assim, esse grupo era minoria. A gente vê minoria. O pessoal da comissão de educação querendo cortar a educação é complicado. A gente vê aqui o Einstein, inclusive, antes de eu entrar, um ano antes de eu entrar, virou pauta política em ano de eleição porque o Einstein fez uma faixa que usava pronome neutro. E aí, o professor que vai nisso pauta isso, mas não pauta que a escola tá com o teto caindo. Uhum. Entendeu? Se preocupam com o que não precisa se preocupar. Sim. A gente se preocupa mais com aquilo que não é importante para a educação do aluno do que aquilo que é realmente objetivamente importante. O pronome neutro não vai debilitar o aluno de ter uma ter aula aula. boa. Sim. Né? Agora, um teto caído, um chão chão com buraco. Climatização. Sim, é uma faixa que, assim, ela é relevante pro aluno, porque não é uma faixa que é feita pela direção, é uma faixa que é feita dos alunos para receber os alunos e, assim, a gente tem todos os anos essa faixa, no ano de vocês teve, né? Uhum. E é só pra gente mostrar uma recepção que é muito legal que acontece na CETEX, que é essa recepção de que quando você sai da escola pública, uma escola da escola estadual, para ir para o ETEC, é muito difícil você já ter conhecido alguém ali. É difícil você sair de um ciclo social que você está envolvido desde o 9º ano Uhum. para um ciclo social que você está se envolvendo naquele momento. Então, o pessoal sair da ETEC, esse sentimento de acolhição é muito importante. E assim, voltando novamente, a gente estava lá para ir contra o corte, a gente fez a manifestação agora para a gente contra não aumentar a verba da educação, e no dia seguinte, a gente, 7 horas da manhã, é avisado no portão da escola, sendo que a escola está sem luz desde as 3 da tarde do dia anterior. Teve aula, mandaram os alunos para casa, no noturno, a escola tem um gerador, no noturno, estava sendo mantido pelo gerador, o gerador da escola não mantém, gente. Chegou 7 horas da manhã, a gente foi e lidou com o problema do professor, do guardinha. A instrução que você passada para ele é o seguinte, então, eu não posso abrir o portão, porque se até 7 horas não voltar a luz, a gente vai mandar vocês para casa. Eu acho incrível, acho um descaso que eles esperaram até das 7 horas da manhã, todos os alunos estarem lá, irem lá, perder o tempo. Por exemplo, você, 2 horas da sua casa até a escola, pra chegar lá, não tem aula, não vai ter aula, vamos ter que esperar. Depois de um dia de manifestação, eles sabiam, relatando esses problemas. Sim, e assim, a gente tem um trabalho muito, muito assim, sobre liberdade para criar esses projetos no Einstein, a gente tem um trabalho muito firme com a direção. Mas é um trabalho que muitos professores não ajudam.
Uhum. Muitos professores, inclusive, marcam prova para o dia da manifestação porque não querem que os alunos vão. Porque acha que aluno não tem que estar reclamando do que tem. Que não entende o direito do aluno. Em vez de eles estarem do nosso lado, né? Porque eles são vítimas de Sim. tudo isso, não. Eles ficam com. Gente do céu, que E horror. muitos professores foram muito compreensíveis. A gente tinha bastante sala Sim. com prova marcada. Tiraram. Que assim, remarcaram essas provas, mas muitos professores falaram assim, não vou remarcar. Não vou remarcar porque ninguém vai, porque não pode, não tenho data para remarcar. Como não tem data? O bimestre ainda vai durar mais um mês. Sim. E também tem muito professor revoltado com o descaso. Sim, É, a ainda gente bem recebeu, que a gente recebeu de relatos dos professores que falam que essa denúncia, eles tinham medo de fazer. Primeiro, porque o Centro Paula Souza impede eles de falar com a mídia sem autorização prévia do Centro Paula Souza. Eles não podem. Outra coisa, os professores têm medo da privatização. Porque qual é a estratégia do governo do estado? Porque o pessoal se pergunta muito, mas por que eles estão sucateando a escola? Deve ser porque não tem jeito mesmo. Não tem jeito, gente. Eles querem por quê? Porque o ensino sucateado, o pessoal reclama, reclama, reclama e fala assim, por que tem então? Por que vai ter? Vamos fechar. Uhum. Vamos fechar. Não, não é bom. Já que não é bom, não funciona. Vamos fechar. E a gente entende a importância, a legitimidade do Centro Paula Souza tá sempre existindo, entendeu? A gente entende a legitimidade do aluno buscar ter um curso técnico, buscar ter um curso profissionalizante, entendeu? exatamente. E voltando ao assunto, eu acho que essa coisa dos professores não apoiarem desmotiva muito o aluno, né? Com Desmotiva certeza. demais, porque, nossa, se nem o professor E não tá tem o assim. apoio nem da direção, nem dos É, professores. Então, exatamente. são os alunos. E na maioria das vezes, os alunos não têm muita voz dentro da escola, porque acham, ah, são adolescentes e Você só não estão sabe de nada, você não tem falando, não sabem. experiência. Só que quem tá de fora acha uma coisa e quem tá de dentro vê o que realmente é. E a gente não tem o apoio que a gente precisa dos Exatamente. professores, dos governadores. Mas ainda bem que com a denúncia que vocês fizeram, a gente teve. Aí ele alcançou mais de 130 mil Alcançou mais de pessoas. 130 mil e isso já é ótimo, porque vários alunos vão se tocando que, tipo, eu posso ir lá, eu posso falar para tentar mudar a minha Mostrar a educação, realidade das ETECs, que né? não era Porque. nem a gente que devia ir atrás disso. Não. O Einstein, eu sempre falo isso quando eu passo em sala no Einstein, quando a gente está em reuniões do Grêmio, eu sempre conscientizo o pessoal a entender a importância que o Einstein tem no movimento É. estudantil. Uhum. A gente tem hoje, se não for a maior escola com a maior mobilização estudantil do estado de São Paulo, é uma das três melhores, assim. Se não for a melhor. E a gente entende isso como o Einstein sempre foi pioneiro. Tanto na época que a gente teve aqui que lutar pelas merendas nas ETECs, que foi algo absurdo, que Foi foi que uma ano? luta. Foi, acho que em 2021, se não me falha a memória. 2022, 2023, 2021. Que ainda era até... O pessoal tava ficando de máscara e tal. O que aconteceu no Einstein foi o seguinte. O Centro Paula Souza não entregava alimento para os alunos, não tinha almoço, não tinha café da manhã. Nossa. Mas existia uma verba que era destinada para o Centro Paula Souza. Existia uma verba que era destinada para ter alimento, para ter comida, mas não Nossa. tinha. E o que eles faziam com essa verba, hein? Ninguém sabe. Ninguém Não sabe. se sabe o que Porque se a escola tá se é desse feito com a jeito verba. ruim, porque se pelo menos a escola tivesse uma infraestrutura boa, a gente poderia até assimilar, né? Ah, E então outra, Sim. talvez. a gente vê assim, o que eles fazem que fazem com a verba, a gente tem certeza do que eles estão vendo? Porque se o João foi instruído, o diretor da escola Albert Einstein foi instruído a gastar a verba que era para Fazer outro desvio meio, de Que é verba, né? errado. que é errado, gastar com outra coisa, aquela verba de qualquer forma ia ser declarada que foi gasta com aquilo que era para ser gasta, Uhum. mas foi para outra coisa. E a verba que era para ser gasta com aquilo não foi, né? Porque foi Então, desviada. a gente não sabe para onde vão o dinheiro que é gasto hoje em dia para educação. A gente não tem certeza, mas a gente vê escolas em São Paulo que tem ótima gestão. A gente tem escolas que a diretoria, poxa, é de tirar o chapéu. É, e assim, essas escolas, mesmo essas escolas, é mais uma questão interna do que externa. Porque a ajuda da Secretaria de Educação é básica. É resolver os problemas se virando, matando um leão por dia. É o que o é o Matheus, professor de história, ele veio aqui um dia ele falou que um dos principais motivos, uma das principais
coisas que podem melhorar a educação é a gestão escolar. Dentro da escola, ela dentro da escola já se ajuda, já, os professores entre Sim. si já podem ajudar muito. Mas o que que acontece? O que acontece numa escola que nem os professores se apoiam, que uns têm opinião diferente da outra? E eles têm medo, na maioria das vezes, É, igual a tem gente estava falando, eles têm medo de falar os problemas para tentar se ajudar. eles podem perder o emprego deles, né, querendo ou Sim, não. A gente entende o quê? Em áreas mais remotas, principalmente, a gente tem escolas que é uma escola gigantesca, porque é a única escola que tem no bairro. É a única escola que ele quer a opção do aluno que não tem dinheiro para pagar uma escola particular. É a única opção pública, de escola pública, que ele não vai precisar, por exemplo, pegar um aluno do sexto, sétimo, oitavo ano, de 13, 14, 15 anos, precisar pegar ônibus todo dia de manhã para ir estudar longe. E essas escolas, a gente tecla muito na falta de investimento nessas escolas. Tem escola que eu como diretor da UNI, já passei em escola que tinha 2 quadras, as duas estavam fechadas. A fundamental? A minha do fundamental era ótima, só que ela era municipal, né? Ela não era estadual. Mas ela era, tipo assim, parecia escola particular, ela era escola modelo. Tanto que eu vi a diferença da minha escola municipal, é que a municipal tende a ser um pouquinho melhor, né? Porque é um pouquinho, sim. enfim, da escola municipal para a escola estadual, que querendo ou não, a ETEC é uma escola estadual. É uma diferença enorme, enorme, enorme. Eu falei, gente, que isso? Me prometeram que a ETEC ia ser melhor e tá pior? Então, a gente está tendo regresso na educação. Sim, Sobre isso de escolas modelo, eu vou pegar aqui um exemplo da minha escola de Guarulhos, como por exemplo, a gente era uma escola estadual, mas era uma escola que tinha uma ótima gestão. E aí volta novamente a falar, a gestão assim, era algo de você ver que era uma gestão parceira, era uma gestão que estava ali lutando pelo aluno no dia a dia do aluno. E Uhum. se tornou hoje em dia uma das escolas modelos de Guarulhos, por exemplo. E era estadual. A gestão escolar, ela é importantíssima, com certeza. mas não existe uma gestão que faça milagre, Uhum. Exatamente. entendeu? Ela pode tentar. Só que Não precisa existe de uma gestão que apoio. faça milagre. Exatamente. A gente tem o mundo correto é a gente viver um mundo em que a escola que hoje é considerada modelo, ela ser uma escola básica. Ela ser uma escola com poucos alunos até. Não serem as escolas maiores têm que ser muito melhores que aquilo. Sim, Exatamente. É tão lindo a gente ver uma gestão escolar que se preocupa com os alunos, que tem uma conexão entre si, uma conexão entre o aluno, porque você se sente acolhido, você tem sim, vontade de estudar naquele lugar. Por exemplo, a nossa, querendo ou não, eu me sinto muito desanimada ali dentro, porque não nem preciso falar os motivos, né? Porque a gente se sente desanimado. sim. E isso eu queria falar também que os alunos, a gente acabou de começar o ano, os alunos que entraram agora, eles com certeza deviam ter entrado com uma alta expectativa, igual a gente entrou, igual eu imagino que todo mundo da ETEC É, entrou, só que em menos de uma semana de aula já foi acontecendo todos esses problemas, que contribui com o desânimo e contribui também com a evasão escolar. E aí Sim. vai tudo juntando uma coisa com é, a outra e só piora a animação do aluno para exato. O estudar. Einstein, o Einstein a gente teve assim que deu o dia da aula online, muitas mães foram, a gente no dia que a gente tava gravando, inclusive, a gente viu muitas mães indo lá, vou tirar meu filho daqui. Porque você não tem aula, vou deixar ele aqui pra quê? Sim, exatamente. Exatamente. Principalmente aquelas que tem que. É muito longe. Não, não vale Uhum. a pena, Não vale gente. a pena, meu filho tá saindo de casa 4 da manhã pra não Exatamente. ter aula. Eu escolhi essa ETEC porque tem uma ETEC minha do lado, a ETEC manda aqui. Eu não sei se ela pelo que me falam, é sempre pelo que me falam, né? Mas ela parece ser boa, né? Mas eu não falei, não, não quero, quero ciência da natureza, porque eu achava que era um curso, né? Só ênfase. Quero ciência da natureza, porque é algo que eu quero me especializar no futuro. Cheguei lá, não vale. Não é que não vale a pena, né? Mas não é nada do que eu imaginei. Tem que pegar 2 ônibus. Lógico, você compara com o que com o que muitos outros É, alunos fazem diariamente na sua rotina. Mas não vale a pena, gente. Não vale, tipo, A gente tem aluno no Einstein que sai de Mariporã pra meu, ir pra escola. Mariporã, Mariporã. Mariporã. Lá na borda da região metropolitana de São Paulo, o aluno sai todo dia de manhã, vem pro Einstein. meu Deus. Pra gente E de chegar na ônibus, e de escola, ônibus. pra gente chegar na escola e não ter aula, não ter luz, não, a gente passar calor dentro da sala, o ventilador da nossa sala ser para baixo, não adianta ter ventilador, a gente a gente ter sala alagada, tudo isso. Eu acho engraçado que todos esses erros que a gente aponta volta novamente para a mesma tecla, que é a falta de investimento. Exatamente. A falta de investimento do governo estadual com as escolas. É uma falta de comprometimento do governo estadual com o direito da educação, com o dever da educação do Estado, entendeu? A gente tem um governo do Estado, uma secretaria do Estado, que disse assim, que já tá bom.
Porque vamos cortar, a gente precisa gastar dinheiro com outra coisa. Mas a educação não tá boa, gente. Não tá, não Eles não tá. sabem o que acontece lá embaixo. E uma coisa que a gente falou, acho que ano passado aqui no podcast, que quando vem alguém de fora visitar a escola para ver como tá, é toda uma preparação dos alunos, ó, vai vir fulano de tal É. visitar a escola. Aí Então, arruma, se que nem comportem, a campanha de arruma a rematrícula escola. também. Exatamente, arrumam a escola. Só que, na realidade, tinha que ser mostrado o que a gente precisa mudar. E não o que tá perfeito lá dentro, que a gente é, tipo, programado, a gente recebe um roteiro para que isso seja, tipo, Exato. apresentado pra pessoa que vem de fora como uma escola boa. Primeira vez que eu pisei no Einstein, eu fiz a inscrição pra estudar no Einstein. Primeira vez que eu pisei no Einstein foi pra fazer a prova. Sim, primeira vez que eu pisei no Einstein foi pra fazer a prova. Tava fechado, assim, tinha um corredorzinho de quais lugares você tinha que ir pra circular, porque você não podia circular pela escola pra ver como que era a escola também no dia. Nossa. Eles não se prepararam e nem deviam se Aham. preparar, deviam mostrar a Sabe aquele realidade. portão que a gente tem no Einstein? O pátio, o portão principal, o pátio, o portão da quadra. E antes disso, do pátio que sobe para salas, tem um portãozão gigantesco que dá pro refeitório. Ah, Sim. sei. Então, esse portão tava fechado, entendeu? A gente não pode conhecer a estrutura da escola, por quê? Porque a estrutura da escola não é boa. As salas do mezanino ali, todo mundo já poderia ir ver naquele dia, que é a situação que tá aquelas salas. A gente tem no Einstein hoje 3 salas que, inclusive, à noite fazem uma organização de localização de que tem menos cursos à noite e de tarde do que de manhã, faz organização para não utilizar aquelas salas. Nossa. Ou seja, os cursos que de manhã estão tendo aula ali, obviamente estão sendo empurrados para lá. Uhum. Não tem mais lugar para te colocar, vou colocar você aqui. É o único lugar que eu tenho para te colocar. E olha que frustrante é para o aluno que é citado como aluno modelo, ter que ouvir isso quando entra no Einstein. E na nossa ETEC também, por exemplo, não funciona a lei da proibição do celular. Não funciona. Por quê? Porque não tem apostila, não tem material suficiente pra gente. A gente tem que usar o quê? O celular pra conseguir ter uma aula, né? Sim. A gente tem muitos professores que não tem como. Os professores não têm a instrução necessária para usar as TVs, por exemplo, que tem na sala de aula. Uhum. Porque a gente entende, os professores são mais antigos, passam um conhecimento muito bom. Tem professor muito bom no Einstein que está lá há 40 anos no Einstein. A gente tem professor que está há 40 anos no Einstein. Professor muito bom. E assim, esses professores não têm essa instrução de como utilizar, e aí, qual é a solução para eles? Por favor, vem aqui, tirem foto, eu vou mandar os slides para vocês. A proibição no Einstein, a gente vê assim, a gente, por causa do trabalho da UMES, a gente vê que outras escolas estão funcionando muito bem, os alunos estão realmente respeitando muito a regra, tá um negócio bem legal, mas assim, no Einstein não funciona, porque no Einstein, o que é que acontece? Eu vou para o laboratório para ter aula, eu preciso montar um trabalho ali no Word, por exemplo. O Word é 2007. Uhum. O Word não tem a ferramenta de inserir imagens. Entendeu? Às vezes nem o computador em si funciona, Sim, né? o computador também não funciona. A internet também. Aí a gente tem que usar o quê? Tem que usar o celular, mas também o Word no celular. Sim. E nos laboratórios que tem computador, quando chove alaga e aí Não pode pega usar. na fiação, não pode Exato, usar. não pode usar. O cheiro de mofo insuportável. Tem que Querendo ficar de ou não, porta aberta. pode gerar algum problema respiratório, né? Alguma doença. Com certeza. Né? Ficar livre convivendo com No mofo. começo desse ano, os alunos fizeram um mutirão, por exemplo, para limpar a quadra. O Grêmio Estudantil fez um mutirão para a gente limpar a quadra, porque a gente ia utilizar ela tanto no primeiro dia de aula para a recepção dos bichos, quanto no resto do ano. A gente falou, vamos fazer a limpeza, porque essa limpeza não é bem feita há muito tempo na escola. A gente ficou lá esfregando a parede, passando produto na parede para tirar lodo da parede da quadra. Teve que tirar entulho de cima dos muros ali do alambrado. Também lá tem uma parte, né, também que, por exemplo, quando a gente tá naquela sala que nem sei que piso é aquela sala que é mó calor. Do mezanino, a nossa nossa sala. Que aí você vê por cima assim, você vê o teto. O teto lá do labirinto cheio de cadeira, um monte de entulho. Gente, não pode cair em cima do... Porque não tem telhado no é um monte de cadeira corredor. amontoada em cima do telhado e não pode correr o risco de cair aquelas cadeiras tudo. São cadeiras antigas, que estão lá amontoadas há muito tempo. E outra, ajuda na proliferação de outros bichos, assim. O Einstein tem um problema muito sério com infestação de aranhas. Saruê, tá aparecendo bastante gambá ali. Uhum. Aquele lugar tem ninho de gambá. Aquele lugar ali em cima da onde a gente tem que ter
as aulas de curso técnico, em cima de onde a gente tem que ter as aulas que são mais importantes para quem tá na ETEC, tem um ninho de gambá. E assim, em 2023, o Butantan teve que ir lá fazer Butantan? o Instituto do Nossa. Butantan teve que fazer uma intervenção, porque a gente tinha tanta aranha, os alunos estavam sendo picados. Teve aluna picada por aranha, porque era uma proliferação gigantesca que não é cuidado, não é a estrutura da escola não é cuidada, não está preparada para aceitar aquilo. A gente tem professor que diz que aconteceu a seguinte conversa. Quando começou a ter esses problemas, houve uma reunião no Centro Paula Souza. Isso é relato de professor que a gente tem, de mais de um professor que falou a mesma coisa. E a solução dos professores foi o seguinte, então, a gente tem que demolir, tem que fazer uma laje ali em cima, tem que fazer alguma coisa ali. E o que foi ouvido? Eu vou pôr os alunos aonde? Mas quando a gente teve a paralisação pelas merendas, os alunos foram remanejados. Os alunos que não estavam junto com o movimento foram remanejados, colocados em outras ETECs para ter aula. Foi o que Meu aconteceu. Deus. E assim, a gente precisa no Einstein fazer uma reestruturação completa. Sim. O Einstein não é um edifício tombado. A gente pode mexer na estrutura do Einstein. Entendeu? Então vamos aproveitar. Sim. Exatamente. Bom, nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente tem uma última pergunta para te fazer, que é o que você mudaria na educação do Brasil? Eu mudaria o investimento. A gente precisa de investir e entender que o aluno que se politiza, entender que o aluno que busca se politizar não é o problema da educação, ele é o futuro da educação. Sim. O aluno que busca se politizar, se busca conhecer e lutar pelo próprio direito, ele é a solução da educação. Ele sabe o que está acontecendo nas escolas. Ele que passa, que vive tudo aquilo. Sim. Bom, o que você achou? Maravilhoso, muito obrigado por esse espaço, de verdade. É muito importante a gente ter canais como esse para poder falar, canais que dão espaço para o estudante, para o professor falar. E é muito importante a gente manter, assim, esses lugares abertos, de portas abertas para os alunos Sim. que se interessam virem falar sobre educação. A gente também agradece muito por você ter falado, ter realmente exposto tudo, porque realmente tem muitos alunos. Eu, por exemplo, tinha muito medo de expor tudo que acontece. Mas você vendo assim, com a Tem muita gente mobilização com dos muito medo alunos. de expor. Mas quanto mais a gente se unir, mais a gente consegue Exatamente. mudar a nossa educação. A gente também agradece você que assistiu o nosso podcast até agora. E se você é um aluno ou um estudante e tem o desejo de participar do nosso podcast, ser um entrevistador e também um especialista e quer ser entrevistado, entre no link da nossa bio no Instagram e acesse lá. É É isso, isso, um gente. beijo e tchau!